Tá certo? Agora mesmo estava lembrando no caminho aquela história do Quartinho de Moraes, né? Que eu publiquei um artigo dizendo que ele tinha a fama intelectual dele se devia a um assassinato político. Né? Daí ele ficou louco da vida, disse que era uma calúnia, que ele jamais participou de assassinato algum. Né? E daí começou a haver uma mobilização nas universidades e fizeram um manifesto assinado por 5.000 pessoas, protestando em defesa do Quartinho de Moraes. E eu deixei aquela coisa ir crescendo. Quando chegou nas 5.000 assinaturas, daí que eu revelei a fonte da informação, que tinha sido ele próprio. Ele, de fato, não tinha participado do assassinato do capitão Chandler, mas ele se gabou de ter participado. Então ele mentiu, porque naquela hora ele estava falando na Unicamp, era bonito passar por assassino político, e ele se fez. Eu digo, então, quem mentiu não fui eu, foi ele que se autoacusou, tá certo? Daí pronto. Quer dizer, a onda vinha crescendo, nós vamos acabar com o Olavo de Carvalho, estava crescendo, daí de repente ele vai lá e fura o balão. Daí para dentro foi um silêncio mortal. Então, é assim, quer dizer, agora se você fosse discutir tudo aquilo, né, tudo que eles estavam dizendo, você ia passar o resto da sua vida. Como é que você pode discutir com 5.000 idiotas? Mas existe um jeito, você pega, você com uma frase, você estoura tudo aquilo. Então, isso aqui, né, eu considero que foi uma obra-prima, foi uma maravilha. Eu fiquei muito satisfeito comigo mesmo por ter feito isso, por ter dito tão pouco e conseguido tanto. Né? Então, esses aí são, vamos dizer, às vezes são requintes de virtuosismo que você pode ter numa discussão. Mas você tem que aprender primeiro, e a condição de você aprender é você refrear o impulso de falar, o impulso de discutir. E você transformar, vamos dizer, a arte de discutir num instrumento pedagógico e moral a serviço de finalidades superiores e não do seu ego. Se bem que o ego vai ter a satisfação do mesmo jeito. Quando você, né, expõe um idiota desse ao ridículo, um idiota presunçoso ao ridículo, eu não posso negar que eu fico satisfeito. Tá certo? Hoje as pessoas que estão buscando cultura superior, elas têm onde buscar. Tá certo? Mas nós tivemos que abrir esse espaço com os cotovelos, tá entendendo? Então, muitas vezes, peguei um sujeito para vítima, né? Como eu fiz com aquele infeliz que escreveu o artigo que ficou comendo nas ideias vegetais, tá certo? Aquele sujeito ele nunca mais se levantou, ele nunca mais escreveu nada, ele ficou quieto, tá, ele foi para casa, né? O Enio Candotti, o homem da SBPC, que até desistiu da carreira científica, foi plantar alface, né? Então, eu tive que fazer algumas vítimas pelo caminho para poder abrir um espaço onde pudesse haver dar uma chance para a cultura superior de novo. Para poder abrir um espaço de verdadeira respeitabilidade da cultura superior. Porque se você... Veja, a afetação de respeitabilidade, a afetação de importância, são tremendamente destrutivas. A cultura superior tem que ser uma coisa baseada inteiramente na autenticidade, na coisa genuína, na sinceridade, senão não funciona. Vamos dizer, até literariamente, falando, até no estilo literário. Você vê que a falsidade, ela literalmente ela soa mal. Quando eu era moleque, quando comecei a aprender, aos 20 e poucos anos, ainda havia leitores em número suficiente que sabiam reconhecer isso. Pegavam um texto e falavam, isso aqui está soando falso, está pegando mal na orelha. Hoje em dia a pessoa não se percebe mais isso, né? Às vezes não percebe nem sequer do ponto de vista, vamos dizer, sonoro, auditivo. O Bruno Tolentino se queixava muito disso, as pessoas não têm ouvido mais. Quer dizer, escreve uma coisa que está soando mal, ridículo, mas elas não percebem, né? Então, para restaurar esta percepção do que é genuíno, do que é autêntico, tá certo? E do que é falso, né? Do que é de papelão, é fundamental para a alta cultura. Tá certo? Então, isso aí, se não fosse por este objetivo, eu jamais teria exposto nenhum desses caras à humilhação como eu fiz. Tá? Então, assim, pelo simples prazer de mostrar que eu sou gostoso, sou mais forte que ele, eu falo, mas escuta, pegam entre eu e o Emir Sader, falo, a diferença de força intelectual entre eu e o Emir Sader não é mensurável, porque é a diferença entre o nada e alguma coisa. Tá entendendo?
Então, eu sou alguma coisa, ele está um pouco abaixo do nada. Então, eu falei, não dá para medir isso aí. Então, o pessoal dizia, é covardia. Claro que é covardia, é coisa de bater em criança. Mas eu fui obrigado a fazer isso por um motivo moral. Eu falei, não, eles são infantis, são pueris, são despreparados, mas são os donos do pedaço e se acham, né, uns gênios. Então nós temos que destruir, nós temos que cortar a cabeça, porque senão o pessoal em volta não vai perceber o ridículo da situação. Agora muita gente perdeu. Depois que saiu o imbecil coletivo tem uma função curativa. As pessoas perderam o medo desses palhaços. Tá? Então, também, não só pelo texto, mas pelos efeitos sociais que a coisa teve. Porque muita gente tem medo desses camaradas, profissionalmente, tem medo dentro da universidade, tem medo dentro das redações, tá certo? Eu digo, olha, eu vou lá, vou cuspir na cara deles e não vai acontecer nada. Eles não vão fazer nada. Eles vão espernear um pouquinho e depois vão para casa chorar no travesseiro. E foi exatamente o que fizeram. Na hora que as pessoas viram que eu fiz isso, elas falaram, bom, então, como diz, o rei está nu, os caras não têm força alguma. Entendeu? Mesmo assim, ainda tem muita gente intimidada. Eu recebi um telefonema outro dia de um rapaz que está no serviço diplomático. Ele diz, mas se eu começo a dar essas opiniões e tal, eles vão me esmagar. Eu digo, esmagar como? O que eles vão fazer com você? Eles vão te bater? Não. Eles vão te prender? Não. Mas eles podem me mandar para a Zâmbia. Eu digo, mas se mandar você para a Zâmbia, você é um homem feliz. Porque na Zâmbia o serviço diplomático não tem absolutamente nada para fazer e você vai ter o dia inteiro para você estudar. Agora, se mandar você aí para Washington, meu filho, aí você para Washington, para Moscou, então você vai ter muito trabalho. Tá certo? Mandar você para Venezuela, o Hugo Chávez vai fazer esse trabalho o dia inteiro. Mas se mandar você para Zâmbia, para Uganda, para Serra Leoa, é uma felicidade que pode ter no serviço diplomático, não tem nada para fazer. Tá certo? Então, se não fosse isso, a obra do João Guimarães Rosa não existia. A obra do João Cabral de Melo Neto não existiria. Só existia porque eles não tinham nada para fazer na embaixada. Né? O Zé Guilherme Melchior também. Né? Então você está com medo do quê? Você não vai subir na carreira? Mas para que subir na carreira, meu filho? Você subir na carreira, você vai ter mais responsabilidades, vão exigir mais de você e você vai ficar mais comprometido com a política. Se você é um segundo secretário de embaixada, ninguém quer saber o que você pensa. Mas se você é conselheiro, ministro, embaixador, então já está o governo em cima de você exigindo fidelidade. Então qual é a vantagem de subir nessa porcaria? Né? Termina a sua vida como segundo secretário de embaixada e como um grande escritor ao mesmo tempo. Você vê, o Zé Guilherme Melchior, ele foi boicotado na carreira diplomática a vida inteira. O que ele perdeu com isso? Nada. Ele teve tempo de escrever a obra do Zé Guilherme Melchior. Então estão com medo do quê? Na universidade, o que eles vão fazer? Vão bater em você, vão te matar, vão te capar, não vão fazer nada, eles vão simplesmente falar mal de você. Quando eles falarem mal de você, você fala mais mal deles. Os alunos meus, que às vezes têm medo de professor, não posso falar tais coisas, senão ele acaba com a minha carreira. Ele fala, você está fazendo exatamente o contrário. Se ele perceber que você não gosta dele, ou pensa o contrário dele, ele vai acabar com a sua carreira de qualquer jeito. Agora, se ele perceber que você sabe mais e que você é perigoso, ele vai cair de joelhos na sua frente. Então o que você faz? Você estuda bastante a matéria e toda hora você humilha o sujeito. Quando ele disser tal coisa, assim, assim, ele fala, não, professor, não é nada disso, é assim, 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 o senhor não estudou, não fez lição de casa. Faça isso umas 4 vezes e você vai ver que o homem vai começar a tremer nos alicerces. Eu tenho vários alunos que experimentaram esse método e sempre deu certo. E vem quando eu recebo depoimento, aquele negócio dá certo, eu fiz, agora só tenho 10. Não. Claro que tem 10, é o 10 preventivo, você está te dando 10 para comprar o seu silêncio. Né? Agora, se você fica bonzinho, tá falando, aí ele sobe em cima mesmo. É um negócio que falava o Donald Rumsfeld, com toda a razão. A fraqueza atrai a agressividade. De modo que é fraco. São Tomás de Aquino já dizia a mesma coisa. A diferença entre o ódio e o medo é o seguinte, se você percebe que o adversário é mais fraco, você fica com ódio. Se você percebe que ele é mais forte, você fica com medo. Então, no fundo, é a mesma emoção. Então, estou dizendo tudo isso porque, sinta, a arte da discussão, que advém, vamos dizer, da arte, da análise, da compreensão profunda, etc., etc., vai ser uma das armas que você vai adquirir aqui para você usar em coisas de grande importância.
Muito bem.